tema da mensagem de hoje é unção de ousadia. Está em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Nós vamos ler apenas esse versículo e ele vai estar no quadro. Diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos ler todos juntos? Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Tem muita gente, amado, que acha segunda-feira o pior dia da semana, né? Principalmente depois que vem um feriado prolongado. Aí fala, meu Deus, segunda-feira. Tem uns até que diz que é dia de branco. Coitado dos pretos, né? Acha que só dia de branco. E tem esse dia como um dia pesado. Só que nós, quando estamos ungidos pelo Senhor e temos a ousadia de Deus, nós devemos saber que todos os dias são iguais para Deus, porque todos os dias Ele está pronto para nos abençoar. Amém? Pois nada foge do controle da sua mão, do poder da sua misericórdia, sobre tudo aquilo que nós fazemos. Até porque, amado, esse conceito de segunda-feira é um dos muitos paradigmas que muitas pessoas carregam, sabe? E vem construindo isso ao longo do tempo. Sempre dá a impressão que a segunda-feira nós vamos começar tudo de novo, não é? Como muitas pessoas têm no início do primeiro dia de janeiro, primeiro dia do ano, alguns estão animados e outros pensam assim, nossa, mais um ano, vamos começar tudo de novo. Eu quero te dizer que você nunca começa de novo, você apenas dá sequência naquilo que Deus já começou a fazer na tua vida. E a obra que Ele iniciou, Ele vai concluir. Outro conceito errado que algumas pessoas têm, e são formadas, sabe, por criação dos pais. Diz assim, olha, essa pessoa só é assim porque ela herdou as características dos pais. Isso é verdade. Nós até herdamos algumas características dos nossos pais. Mas imagine você se isso fosse 100% verdade, né? Uma família que veio da Umbanda, do Candomblé, foram criados, desde os avós, tinha aqueles costumes. Aí então não adianta se converter, porque não vai deixar esses costumes. Pode deixar a fé, mas os costumes continuariam sendo o mesmo. A verdade, amada, é que todas as formas e achatamentos, sabe, que por muitas vezes caracteriza a pessoa ou que o homem enfrenta, são situações criadas por Satanás. Porque Satanás impede, ou quer impedir através dessas situações que vivemos ou que aprendemos, para impedir aquilo que Deus já preparou para nós. Então tem pessoas que dizem assim, não, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, eu acho que eu nunca vou prosperar, minha família sempre foi pobre, semi-analfabeto, nós não vamos conseguir nada, meu pai era assim, minha mãe era assim. Outros até acreditam, olha, meu pai morreu de câncer, meu avô morreu de câncer. Não sei não, acho que eu estou na lista. Misericórdia. Nós precisamos entender que nós temos a unção de ousadia, e essa unção nos leva a avançar caminhos que antes não avançávamos, a ter sonhos, a ter conquista que antes não conquistávamos. E desmascarando, amado, esses conceitos errôneos, hoje nós vamos entender uma das principais artimanhas que Satanás usa para descaracterizar o cristão. E a principal artimanha é a timidez. Ele torna o homem inseguro, sem capacidade de transmitir os seus conhecimentos. Eu não falo da timidez da pessoa em si, que é um pouco tímida. Eu falo daquela timidez de não conseguir avançar. Ser tímido, às vezes, é uma questão pessoal de caráter. Mas o tímido que a Bíblia diz é aquela pessoa que tem medo de avançar. Diz, não, eu não vou conseguir, não vai dar certo. É esse tímido, em que a Bíblia o chama de covarde. Amém? Achar que não deu certo para o A, para o B ou para o C. E é isso que Satanás quer. Ele quer impedir você viver o novo que Deus te dá a cada dia. Então cada segunda-feira é um novo fôlego que Deus te dá. Amém? Sabe por que o tímido não consegue subir novos degraus e alcançar lugares altos? Porque ele acha que ele não vai conseguir. Mas o apóstolo Paulo disse a Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia. O que é covardia? A covardia é insegurança, acomodação, conformismo e fuga de desafios. Insegurança, acomodação, conformismo e fuga de desafios. Você é desafiado e você então foge achando, não, é melhor eu nem tentar, porque eu sei que eu não vou conseguir, então eu não vou avançar. Isso é covardia.
É isso que a Bíblia chama de tímido. Essa é a dificuldade, sabe? Que nós fugimos dos nossos desafios e nos acostumamos com o que é pequeno, com aquilo que sobra, com as migalhas. E uma pessoa que não consegue sonhar e não consegue avançar, ela não tem a unção de conquista. E essa unção precisa ser liberada na minha, na tua vida, na vida dos nossos familiares. Amém? Pois temos que ter a disposição para viver o novo e o grande de Deus. Repita comigo: meu Deus é grande. Meu Deus é grande. E Ele comigo tem sonhos altos. E Ele comigo tem sonhos altos. Não irei me intimidar. Não irei me intimidar. Mas vou avançar e conquistar. Mas vou avançar e conquistar. O que Ele tem preparado para mim. Porque Ele tem preparado para mim. Preste atenção, o que Deus preparou para mim talvez não é o mesmo que preparou para você. Não é o mesmo que preparou para o seu irmão, para a sua mãe, para o seu pai, para os seus filhos. Deus tem um projeto na vida de cada um de nós. Mas muitas vezes, amado, nós impedimos esse projeto de avançar. Amém? Imagine você que quando Deus visitou Gideão, o anjo chegou a Gideão e falou assim: seja bem-vindo, varão valoroso. Gideão, revoltado com a situação que estava, ele disse: quem é varão valoroso? Não, deve estar vendo algum engano. Como que eu sou especial para Deus, sou valoroso para Deus, e estou passando uma perrenga como essa? Eu tenho que malhar o trigo no lagar, eu tenho que colher a minha semente, eu tenho que preparar o meu alimento escondido, senão o inimigo vem e toma. E aí você vem e me diz que sou varão valoroso, que tem promessa de Deus na minha vida, alguma coisa está errada. Tem pessoas que falam na cara, e tem pessoas que guardam para si. O falar na cara não é o falar ofendendo, mas é falar o que está sentindo. Nós precisamos entender, amado, que ser ousado não é aquela pessoa que fala até sem controle, mas é alguém que sabe aproveitar a oportunidade que Deus tem preparado. Quando o anjo fala a Gideão e mostra quem ele aproveita aquela oportunidade e fala: então, se tu és o Senhor materializado como anjo, eu vou ali fazer uma oferta. Fez a oferta, cozinhou e colocou lá a carne juntamente com o caldo na pedra. Falou: se tu és o Senhor, então o Senhor vai aceitar. E o Senhor aceita. Sabe, irmão, Gideão estava cansado daquela situação, mas uma coisa o Senhor sabia que ele tinha: o espírito de ousadia. Ele não era covarde. Aparentemente ele estava se acovardando, malhando trigo no lagar, porque ele não tinha espaço, porque ele sozinho não tinha como lutar, até que o Senhor disse: eu sou contigo a partir de hoje, e através da sua espada, Gideão, você vai vencer todos os inimigos. E ele tomou posse dessa palavra. Quantas vezes a palavra é liberada para nós e nós estamos olhando para o lado? Quantas vezes a palavra de Deus é liberada aos nossos caminhos e nós estamos pensando na escola: o que eu vou fazer amanhã? O meu trabalho, como que eu vou proceder? Aquela conta, de que jeito eu vou pagar? Quando Deus está falando conosco, Ele está falando com pessoas que têm essa ousadia de colocar em prática o que está sendo ministrado. Satanás quer te ver tímido, covarde, para te excluir da guerra. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 20, versículo 8. Assim continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne para casa, a fim de que o coração dos seus irmãos não se derreta com o seu coração. Ou seja, o tímido, o covarde, o medroso, é melhor que não esteja no nosso meio. Volte para casa. O Senhor disse: porque se você continuar no meio desse povo, o coração deles converterão ao seu. Terão o mesmo medo, terão as mesmas ansiedades, e eu não chamo covarde. Quantas vezes na vida nós nos acovardamos porque aconteceu determinada coisa? Quantas mulheres tiveram o sonho de ser mãe e só porque teve um problema na primeira gravidez já não quer mais ter filhos, porque acha que vai passar tudo de novo? Quantas pessoas que um dia tiveram um problema financeiro ao abrir uma empresa e essa empresa veio fechar, não quer abrir outra, mesmo sendo habilitado para isso, porque imagina que lá atrás não deu certo, é possível que na frente também não vai dar.
Senhor não disse que nós venceríamos todas as batalhas, mas Ele disse que nós venceríamos a guerra. Você pode ter perdido uma batalha, mas o Senhor da guerra está contigo. Amém, meu irmão? A vida tem vezes que nos dá algumas rasteiras, mas não é para você ficar caído, humilhado. É para você se levantar e ter aquilo como experiência, porque lá na frente vai vir alguma coisa pior do que isso, mas você já teve uma visão do que aconteceu no passado e Deus te dará a estratégia para o futuro. Hoje o Senhor vai te ensinar a liberar o grande que há dentro de cada um de nós. Amém? Há um ser grande, há um ser que criou os céus e a terra e que habita e que mora dentro de nós. Assim como Gideão, seremos levantados e iremos para a batalha. Deus limpará toda lágrima, todos os lados, todas as situações, para que você possua a ousadia espiritual. Juízes capítulo 7, versículo 7 diz assim: disse ainda o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, vos livrarei, e entregarei aos midianitas da tua mão. Mas quando o resto do povo, volte cada um ao seu lugar. A princípio Gideão ficou meio com medo, dizendo: Senhor, eu tinha milhares comigo, e ainda era pouco, mediante a todos os inimigos que nós temos. Agora o Senhor despediu alguns, dizendo: os medrosos voltam, vou tomar da metade. Aí manda trazer o povo para beber água. Aquele que abaixar, pegar da água, levar a boca, esse você separa. E aquele que lamber como um cão, você também separa. Ou seja, Deus separou apenas 300. Era menos de 1% mediante a guerra que eles tinham que enfrentar. Gideão falou: Senhor, o número é muito pouco. O Senhor disse: Gideão, você vai vencer a guerra pela força do meu braço, não pela força do seu. Porque pela força do teu braço, do jeito que seus inimigos estão armados, nem a quantidade de homens que você tinha ao seu redor daria conta de vencer a guerra. Às vezes nós ficamos intimidados, dizendo: não, mas o problema é maior do que eu, como que eu vou fazer, como que eu vou pagar, como que eu vou proceder. Ô amado, aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. A batalha pode ser grande, mas o Deus da guerra está contigo. Então vamos ver, para recebermos a unção de ousadia, é preciso algumas coisas. Primeira dela, ter uma visão consciente de quem somos. Juízes 6,12 diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Deus enxergava Gideão, amado, como um homem valente. Mas Gideão se enxergava pela situação que ele estava vivendo, o pior dos piores, talvez completamente descaracterizado. Será que Deus chegou para Gideão e falou assim: Deus seja contigo, homem valoroso, para aumentar o ego dele? Deus precisa disso? Ah, mas é só uma mentirinha para ver se ele fica alegre. Deus precisa disso? Eu faria isso? Será que Deus te escolheu porque você é o mais bonito da casa de seus pais? O mais inteligente, o mais sábio, o exemplo? Ele te escolheu porque Ele sabe que tu és valente. E existe um inimigo que quer calar esse valente, mas o Senhor te diz hoje: eu vou dobrar a porção de ousadia sobre a tua vida. E tu pisarás em escorpiões, em serpentes, e comer ou beber algo mortífero, mal nenhum te fará, porque eu sou o Senhor e eu sou contigo. Sabe, irmão, ter esta ousadia não depende de Deus, depende de você mesmo. Gideão estava se sentindo acuado, se sentindo com medo, se sentindo derrotado pela situação que ele estava vivendo. Não é fácil.
Todos nós somos seres humanos e quando passamos por uma adversidade, realmente ficamos abalados, ficamos tristes, achamos que Deus não está conosco, a nossa oração ninguém ouve. Eu vou pedir para alguém orar por mim, porque eu oro, eu faço campanha, jejum e nada está acontecendo. Fique em paz, amado. A guerra não se conquista do dia para a noite, depende de um certo tempo. E este tempo é o tempo que Deus está te dando para te preparar, porque Ele não quer apenas que você saia vitorioso, mas Ele quer que toda a honra e toda a glória seja dada ao nome dEle, através da sua vida. Segundo, andarmos de acordo com aquilo que já alcançamos. Filipenses 3,16 diz: mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Olha o que ele diz: mas naquilo a que já chegamos. Aquilo que você viveu até agora, aquilo que você aprendeu até agora, aquilo que você foi ministrado até agora, andemos segundo esta mesma regra, esta mesma promessa, esta mesma palavra, e sintamos a mesma coisa, a mesma fé, a mesma alegria que o Senhor te chamou e você disse: eu vou vencer. É isso. Não se lamente pelas derrotas, sabe? Ou por aquilo que ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu, então pare de reclamar, porque vai acontecer. Olha quem você era, meu amado. Olha quem você é agora, de onde Deus te tirou. Celebre a cada dia toda e qualquer vitória que o Senhor te entregou. Amém? Saiba que depois de uma grande vitória, o inimigo tenta fazer você esquecer da bênção que ele te deu, que o Senhor te deu, para você murmurar. Em tempo de guerra, não pare de lutar. A nossa vida é uma vida constante. Terceiro, estarmos seguros do que é o nosso potencial. Filipenses 4,13 diz o quê? Um texto bastante conhecido: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Muitas pessoas entendem errado esse versículo, dizendo assim: eu posso tudo naquele que me fortalece, eu posso ganhar, eu posso ser abençoado, eu posso ter muito, eu posso isso, eu posso. Realmente nós podemos, mas o que Paulo fala nesse texto não é isso. Ele fala: eu posso passar frio, eu posso passar necessidade, eu posso passar dificuldade, eu posso passar fome, eu posso passar por enfermidade, porque eu posso tudo em Jesus, porque Ele é a minha força. É isso que Paulo diz. Muitas pessoas pegam nesse texto e invertem, dizendo: olha, você pode tudo, tudo que você quiser você pode, porque o Senhor te dá força. Não é isso. Ele nos dá força em todas as coisas. Mas quando Paulo cita Filipenses 4,13, ele cita exatamente isso: eu posso até passar luta, mas não quer dizer que Deus não está comigo. Eu posso até ser saqueado, eu posso até ter alguém da minha família que faleceu, que morreu, que perdi algo que eu gostava muito, perdi meu emprego. Eu posso até passar por isso, porque eu posso tudo. Antigamente eu me abalava, hoje eu não me abalo, porque eu sei que aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Você pode todas as coisas em Deus. Amém, meu irmão? Sozinho nós não somos nada, mas em Cristo o poder que habita em nós é ilimitado. Quarto, saber pedir. Tiago 4,3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os gastardes em vossos deleites. Precisamos pedir, saber pedir com ousadia ao Senhor. Sabe? Pedir a Deus com esta ousadia para realizarmos a sua obra, para realizar aquilo que Ele começou a fazer em nossas vidas. O texto diz: uma nova unção de Deus. Todo dia precisamos ser renovados. Amém? Quando eu peço para mim mesmo, eu não alcanço. Mas quando eu peço para que a obra do Senhor seja realizada, aí Deus derrama em abundância. Você está entendendo? Que a unção de ousadia é para aqueles que creem, para aqueles que querem. Quinto, desejar desafios. Mateus 11,12 diz: e desde os dias de João, o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Vamos ler todos juntos? E desde os dias de João, o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele.
Você já entendeu esse texto? O que realmente Mateus quer falar a respeito disso? Ele diz assim: desde o tempo de João Batista, que foi o primeiro que começou a pregoar a salvação e que vinha o Messias, até agora, o reino de Deus é conquistado pela violência, pela força. Não é por covardes, não é por tímidos, não é por aquele que está com a fé em cima do muro, que está morno. O reino de Deus é tomado pela violência. A violência, no caso aqui, é a força da fé, é a força de atitude, sabe? E pela força, aquele que toma por esta força se apodera dele. Jesus, ele disse: eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer espada. Porque o reino de Deus, o reino dos céus, e tudo aquilo que nós iremos conquistar precisa ser com guerra, com força. Amém? A expressão violência é força, é atitude, é fé. Repita comigo: acomodado é um tímido por natureza. É um tímido por natureza. E lhe falta ousadia. Às vezes você olha para alguém e fala: fulano é sossegado até demais, acomodado. É boa vida? Não é boa vida. Se ele fosse boa vida, ele não estava desse jeito. O sossegado, o acomodado, ele nunca vai vencer. Ele sempre vai ter aquilo que lhe derem, e para ele está bom. Se você é um tipo de cristão que aceita viver de migalhas, você não precisa dessa ousadia. Mas se você tem sonhos, se você tem projetos, se você quer conquista, você precisa ousar. E ousar em fé. Desafio, amado, nos fazem crescer. E por muitas vezes é desenvolvido o poder de Deus em nós. Amém? Eu quero falar de 3 atitudes daquele que tem a unção de ousadia. A primeira é: ele nunca é cobrado, realiza antes da cobrança chegar. Preste atenção: ele nunca é cobrado, ele realiza antes da cobrança chegar. Aquele que só faz quando é cobrado não tem ousadia para fazer. Amém? É uma pedra de tropeço, é um estrovo. Você tem que estar empurrando, tem que estar falando para poder fazer. Se eu sei que eu tenho que fazer, se eu sei que eu tenho que realizar, eu não preciso que ninguém me cobre. Eu vou e faço. Eu não faço para homem, faço para Deus. E se tiver que fazer para homem, eu vou fazer para o homem. Amém? E aí então, esta ousadia espiritual é que nos dá essa força realizadora de sabedoria para nos programarmos a cada dia a cumprir todos os nossos prazos. Todos nós vivemos de regras, sim ou não? Tem alguém aqui que vive sem regra? Não existe. Tem regra na escola, tem regra no trabalho, tem regra na igreja, tem regra na cidade, tem regra, sabe, na tua casa, todo lugar tem regra. E se eu conheço as regras, se eu conheço o meu trabalho, eu não preciso mandar ninguém fazer. A gente só é mandado no começo, quando você entra numa empresa. O teu chefe que é liderado, que é liberado para te liderar, diz assim: olha, a partir de hoje sou eu que vou cuidar do trabalho, eu sou responsável, qualquer dúvida você pergunte a mim. Você vai ter que fazer é tirar isso daqui e colocar aqui, todos os dias. Quando acabar esse material, você vai no seu colega do lado e ajuda ele a tirar daqui e colocar aqui. Talvez você tenha dúvida no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, mas você já está 1 ano lá, 2 anos. Você precisa ter dúvida de fazer isso? Esse trabalho repetitivo todos os dias, você não sabe da tua obrigação? Então, amado, aquele que tem ousadia, ele tem essa força, sabe? Ele não precisa mandar ninguém ficar te cobrando para que você faz. Assim é na igreja. Quantas vezes a gente tem que cobrar líder, tem que cobrar diácono, tem que cobrar obreiro, tem que cobrar, sabe, dizimista, tem que cobrar fulano, A, B ou C, Gideões, tem que estar cobrando levitas. Não precisamos cobrar. Porque o dia que você é cobrado, você não está fazendo com ousadia, você está se intimidando, você está deixando uma parte para trás, e quando nós deixamos para trás, nós somos cobrados não por Deus, e sim pelo acusador. Amém? Sexto, ele tem a capacidade de expor suas ideias. A ousadia espiritual, amado, nos dá a capacidade de expressão clara, lançando fora todo engano. E quem tem esta característica sabe expressar exatamente aquilo que precisa.
Amém? Nós precisamos aprender a expor as nossas ideias. Ah não, pastor, lá na empresa, Deus me livre, não vou falar nada não, porque se eu falar, o chefe vai achar que eu estou querendo passar por cima dele. O pastor vai achar que eu quero ser superior a ele. Oh, amado, nós vivemos em comunidade. E de repente a sua ideia pode não ser uma das melhores. Mas qualquer pessoa que perceber que você está tentando fazer para melhorar, vai entender que você vestiu a camisa. Amém? Uma crítica, ela não precisa ser destrutiva, ela pode ser construtiva. Pode chegar alguém e falar: pastor, você não acha que fazendo assim poderia ser melhor? Não quer dizer que eu tenha que acatar todas as suas informações. Não quer dizer que o teu chefe tenha que realmente acatar todas as suas informações, que você teve o bom senso, ou sabe, a melhor das intenções de fazer. Mas quem sabe, dentre uma dessas, vai ser viável, e isso vai te elevar. Porque a tua ousadia te colocará em lugares altos. Amém, amor? Nós não podemos confundir ousadia com libertinagem. Tem gente que é ousado no sentido, sabe, de libertinagem. Falta de respeito. Ousadia é ter visão de crescimento e crescer mediante aquilo que Deus tem preparado. Amém? 7. Ele tem sabedoria para embasar suas convicções, ou seja, você não será exposto ou precisará voltar atrás por conta de dúvidas ou de indecisões. Normalmente quando uma pessoa é ousada, quando a pessoa tem essa autoridade, aquilo que ela fala, ainda que pareça estranho, quem está ouvindo sabe que aquilo tem um embasamento. Ela não se aventurou apenas em falar qualquer coisa. Essa ousadia espiritual, amado, nos leva a avançar cada vez mais, a alcançar mais. E é isso que Deus sonhou para ti. Jesus não morreu na cruz para você ser derrotado. Ele levou a derrota sobre si. Jesus não morreu na cruz para que eu e você sejam envergonhados. Ele já levou essa vergonha. Ele já foi humilhado, sabe? Para que eu e você, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, possamos ter vitória. 8. E quando eu tenho a unção de ousadia, eu, repita comigo, tenho poder de decisão nos negócios. Sou focado. E não me perco no meio das realizações. Tenho capacidade para realizar como nunca. Deixo de viver uma vida de altos e baixos. Sou liberto no espírito para realizar. Para confrontar. Peço o impossível. E tenho a certeza que Deus me dará. Pois peço para o Senhor. Amém? Quando nós temos esta ousadia, ou queremos ou desejamos tê-la, o Senhor nos dá. Amém? Imagine você uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo e ela busca intensamente, não desiste no meio do caminho, ela vai avançar. Uma pessoa que trabalha, que estuda para alcançar uma meta, vai passar algumas dificuldades, alguns momentos de cansaço, de vontade de voltar atrás, mas se ela continuar, ela vai alcançar, porque tudo na vida tem um fim, ainda que este fim seja o teu começo. Então não é hora de desistir de nada, mas ter a ousadia de sonhar e sonhar o melhor da terra. Não perca tempo sonhando migalhas. Não perca tempo de sonhar alguma coisa para abençoar alguém. Pensa em você primeiro. Amém, meu irmão? A situação de abençoar outro vai acontecer a partir do momento que você é abençoado. Amém? Uma esposa que ora pela conversão do marido, ela não está pensando só nele, ela está pensando nela também. Sim ou não? Porque ela sabe, se ele se converter, ele vai com ela para a igreja, ela vai conseguir fazer mais coisas que antes não conseguia fazer. Então nós precisamos entender que isso não é egoísmo, é ser ousado, é avançar, é conquistar. E para que eu possa conquistar, eu preciso primeiro acreditar. Eu preciso primeiro ser exatamente o que a Bíblia diz, no primeiro texto que nós abrimos,
que é 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você está entendendo? Ele te deu um espírito de ousadia, não de covarde. Curva a sua cabeça, eu quero orar.